Olá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas de reino animal e a gente vai falar hoje do filo Plateumintes, ou filo dos plateumintos, que é o filo dos vermes chatos ou vermes achatados. É a principal característica aí anatômica desses vermes. Eles têm um corpo chato. E tá aqui, logo de cara, uma planária aquática para identificar e para mostrar para vocês que esse grupo, apesar da gente normalmente conhecê-lo pelas verminoses, eles têm vários outros animais muito bonitos. Esse daqui, inclusive, de vida livre, né? Como todas as planárias, todo mundo da classe das planárias é de vida livre, não causa doença, não é parasita. Então vamos conhecer um pouco desse filo. Onde a gente está aí na classificação, né, do reino animal? A gente já falou do filo porífera, quinidário, agora a gente está falando desse filozinho aqui. Vamos acompanhar aqui na chave aonde ele se encontra. Veja, ele é um eumetazoário, portanto tem tecido verdadeiro, e ele é um animal triblástico, portanto tem os 3 folhetos embrionários: ecto, meso e endoderme. Tem uma simetria bilateral, então é possível a gente dividir esse corpinho ao meio em 2 partes idênticas. E é um animal protostômio, é um animal então que o primeiro orifício vai dar origem à boca. Na verdade ele só tem a boca. E ele é acelomado. Acelomado e celomado foram características que eu não disse na outra aula. O que é ser celomado ou acelomado? Então veja, nós temos lá no desenvolvimento embrionário, que a gente já viu na última aula de introdução ao reino animal, que a gente tem a formação desses folhetos embrionários, que são camadas de células que vão dar origem às estruturas quando o animal estiver na vida adulta. Se a gente está falando de um animal triblástico, então aqui ó, os plateumintos, eles vão ter ectoderma na parte externa, mesoderma no meio e endoderma na parte interna, beleza? Basicamente, isso daqui vai dar a parte externa, a epiderme, mesoderme vai dar todo o meinho do animal e endoderme vai revestir o tubo digestório, que no caso desses animais, esse buraquinho aqui deu origem à boca. O que é celoma? O celoma é uma cavidade do corpo derivada da mesoderme. Então, só animais triblásticos, porque só animais triblásticos têm mesoderme, é que podem ser classificados aí quanto ao celoma. Então, é a cavidade do corpo derivada do celoma, do embrião, presente em animais de diversos filos e no interior da qual se localizam as vísceras. Existem, quanto à classificação do celoma, 3 categorias. Um animal que a mesoderme, que está aqui ó, em uma corzinha mais avermelhada, marronzada, que não tem espaço aqui, né? A gente não tem nenhuma cavidade aqui. A gente tem outros animais que tem uma cavidade aqui, ó. Tem o tubo digestório e tem uma cavidade aqui. E a mesoderme está aqui. E esse daqui, ó, também tem uma cavidade e você tem a cavidade do intestino aqui e essa cavidade aqui revestida duplamente por mesoderme, que é essa parte que está em destaque aqui. Então, o que a gente chama? Esse animal que não tem nenhuma cavidade, então os órgãos vão ficar todos no meio dessa meleca aqui chamada mesoderme, a gente chama de acelomados. Esses animais que têm uma cavidade, mas essa cavidade ela não é duplamente revestida pela mesoderme, a gente chama de pseudocelomados. E esse daqui, que a cavidade é completamente revestida por mesoderme, a gente chama de celomados. Esses daqui, acelomados, quem são? Só os plateumintos. Então, não tem cavidade corporal, né? Então, aqui, ó, se você vê a mesoderme, a gente não tem nenhuma cavidade, não tem nada aqui que os órgãos vão estar no meio dessa mesoderme, certo? Isso é um acelomado. Só plateuminto é assim. A gente tem os pseudocelomados, que são somente os nemateumintos que a gente vai ver na semana que vem. Então, o nemateuminto vai ter ó, essa cavidade aqui, a gente chama de pseudoceloma,
porque só tem um lado revestido por mesoderme. Então os órgãos, as vísceras vão estar aqui. E a gente tem os celomados, que a gente tem desde anelídeo até cordado. Que você tem os órgãos aqui no meio, nessa cavidade, e essa cavidade ela é revestida desse lado mais externo e desse lado mais interno por mesoderme. Tá? Toda a cavidade é revestida por mesoderme. É só a gente imaginar a nossa cavidade torácica, a gente tem uma camada de tecido protegendo, tanto externo quanto internamente, tá? Então, são os animais celomados. Por enquanto, a gente está falando das planárias, e planárias são acelomados, não tem nenhuma cavidade ali. Todos os órgãos que a gente for falar, das planárias, dos plateumintos, todos os órgãos que a gente for falar dos plateumintos, eles vão estar no meio daquela mesoderme, tá bom? Então, o filo, ele tem, além dessas coisas que a gente já falou, né? Então, a gente já comentou simetria bilateral, dá para dividir o corpinho do animal ao meio, em duas partes simétricas. São os primeiros animais triblásticos, são os primeiros, então, a ter ecto, meso e endoderme. Não tem cavidade celomática, são acelomáticos, então os órgãos estão no meio ali da mesoderme. Vão ter uma certa cefalização, então a gente vai encontrar uma região com mais gânglios, que é normalmente aqui, ó, sistema nervoso, par de gânglios e 2 cordões ao longo do corpo, então eles vão ter uma certa cefalização. Tem o sistema digestório incompleto. O que significa um sistema digestório incompleto? A gente vai ver. Sistema excretor. Vão ter, então, são os primeiros a ter o sistema excretor, cujo o mais importante é vocês lembrarem dessa célula flama. E dos neurônios aqui, do sistema nervoso que a gente já comentou. A gente tem nesse grupo, nesse filo, 3 classes. A classe turbelária, tremátoda e cestoda. E a gente vai ver cada uma dessas daqui. Essa daqui com maior importância de vida livre e essas duas aqui por conta justamente desses parasitas humanos. Então, a classe turbelária. Turbelária é uma classe de vida livre. O que é isso, professora? Vida livre, vida louca? Não, significa que eles não promovem ou não são parasitas, não promovem doenças. São as planárias, basicamente. Elas podem ser aquáticas, tá? Tanto de água doce quanto de água marinha, quanto de planárias terrestres, mas é um terrestre úmido, eles não vão viver em locais muito secos, porque a epiderme é muito frágil, né? Faz troca gasosa pela epiderme, então tem que ter umidade, certo? Esses daqui talvez sejam os mais famosos, né? As planárias, elas são muito bonitinhas e às vezes podem sofrer alguns experimentos bastante cruéis, do tipo cortá-las ao meio, porque elas são extremamente regeneráveis. Então, vamos olhar para uma planária, que é essa representante da classe turbelária. A gente consegue ver aqui 2 oocelos que percebem claro e escuro, eles não formam uma imagem, mas percebem claro e escuro. Tem então essa região que parece uma cabeça, então tem uma cefalização. Tem um corpinho bem esguio, bem fininho. Tem aqui a boca e o que está aqui para fora é uma faringe que ela coloca para fora para sugar seus alimentos. São animais acelomados, então sem cavidade para alojar os órgãos. Então a gente percebe aqui, ó, que aqui é a cavidade intestinal, que ela come por aqui, tem uma cavidade então aqui, porém todos os órgãos vão estar nessa massa e eles não têm nenhuma cavidade especial para eles. Então aqui a gente tem a célula flama, que é um poro excretor. A gente vai ter um cordão nervoso aqui, a gente vai ter células para eliminar muco, para elas deslizarem, vai ter a musculatura, beleza? Quanto ao sistema digestório incompleto, significa que tem boca, mas não tem ânus. Então, o animal come pela boca, colocando a faringe para fora, a gente consegue ver a faringe aqui. E aí essa faringe vai então colocar, né, uma comunicação para o meio externo e interno e vai ter uma digestão extracelular. Então, ó, faringe protrágil, ou seja, pode ser projetada para fora do corpo do animal, eliminando sobre o alimento enzimas digestivas. O processo digestivo é completado no interior das células. Então, ele joga a faringe, coloca enzimas para fora e aí suga o alimento e termina de digerir no intestino.
E as excretas são eliminadas ali pela célula flama. E os restos, né, o que seria o cocô, as fezes, também é eliminado por essa faringe, pela boca, tá bom? Então, o sistema digestório incompleto significa que só tem boca, e isso significa. O sistema excretor e respiratório, então vamos lá, eles têm, quanto ao sistema excretor, o que a gente chama de protonefrídeos, eles estão distribuídos, tá vendo, ao longo do corpo inteiro, tudo isso daqui é protonefrídeo. Se a gente pegar a gente vai ver que tem essas estruturas, que são chamadas de célula-flama. São elas que vão fazer a filtragem, então, e vão eliminar as excretas, eliminar os resíduos. Seria como se fosse a nossa urina. E o sistema respiratório? O sistema respiratório é por trocas gasosas, é uma respiração cutânea. Ou melhor, é uma respiração cutânea. O que é cutânea? Pela pele. Então, ela troca o oxigênio, pega o oxigênio, elimina o CO2 pela pele, certo? Quando o sistema nervoso é formado então por gânglios cerebrais que ficam aqui ao redor do ocelo e eles partem ao longo de todo o corpo do animal para perceber todo o animal. Isso daqui é uma coisa bastante importante porque ele já tem uma certa coordenação, certo? E o ocelo é essa estrutura aqui então para perceber claro e escuro. Certo? Tá aqui o ocelo. E a reprodução? A reprodução pode ser assexuada por fragmentação. Então tem uma tirinha aí que se a gente cortar uma planária no meio, ela vai dar origem a duas planárias. E aí se você pegar essa e cortar de novo, vai dar origem a duas. Ela tem uma capacidade de regeneração muito grande mesmo. Mas também tem uma reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada é feita por dois indivíduos, eles são hermafroditas, então tem macho e fêmea no mesmo animal, mas acontece a fecundação interna e cruzada. Interna porque é dentro do corpo do animal e cruzada porque essa daqui fecunda essa e essa daqui fecunda essa, certo? Então as duas ficariam grávidas, como diria a tirinha aqui. Ele vai botar, né, uns ovinhos e tem uma estrutura, né? E aqui então tem o desenvolvimento das planárias e é um desenvolvimento direto da fecundação, já surgem planalinhas pequenininhas, não tem uma larva no meio do caminho, tá bom? Então essas são as características dessa classe da Turbellaria. Agora a gente vai falar da classe Tremátoda. A classe Tremátoda a gente tem parasitas. Alguns parasitas externos, que a gente chama de ectoparasitas, e o mais conhecido é esse daqui, parasita de peixe. Se você é pescador ou se você tem um pesqueiro, às vezes você já teve um problema com esses ectoparasitas nos seus peixes, são plateumintos. E a gente tem endoparasitas também. O que é um endoparasita? É aquele que fica dentro do hospedeiro. Temos esse, a Fasciola hepática, que é um parasita de carneiro, e o Schistosoma mansoni, que é um parasita humano. Extremamente importante a gente entender o ciclo desse parasita, porque é uma parasitose, ele é causador de uma parasitose com grande relevância nacional, né, infelizmente. Esses animais têm uma cutícula, né, um revestimento no corpo, que a gente fala até que ele tem um corpo fechado, que é uma cutícula muito resistente. Tem boca, faringe, intestino incompleto ramificado. Por que eu destaquei isso? Se é um animal parasita, ele vai comer o quê? O que você come. Então ele não vai precisar ter um sistema digestório tão desenvolvido, porque ele já vai absorver nutrientes que você já digeriu. Alguns têm ganchos e ventosas. Então vamos ver o principal parasita humano aí dessa classe, que é o Schistosoma mansoni. Então a gente tem aqui uma fotinho de microscopia eletrônica, esse grandão aqui é o macho e aqui internamente a gente tem uma fêmea. Daqui dá para ver, ó, fêmea e o macho mais para fora. Essas fotografias aqui são uma posição de acasalamento do verme. Perceba que eles têm
numa região aqui, né, uma ventosa para prender no local onde eles ficam e uma boca, certo? Dá para ter isso na fêmea, não dá para ver nessa posição. Eles copulam e a fêmea produz ovos. Os ovos, quando maduros, dão origem a uma outra fase, que a gente chama de miracídios. Vamos dar uma olhada no ciclo biológico do Schistosoma mansoni. O ciclo biológico, vamos começar por essa situação. Uma situação aonde ocorre, aqui tem um menininho fazendo suas excretas perto de um corpo de água, mas pode ser assim, mas pode ser simplesmente um esgoto que não é tratado, que é soltado em água. E aí esse esgoto pode conter ovos de Schistosoma mansoni. Se você estiver nadando ou pescando, esses ovos de Schistosoma mansoni, que são desse jeito, eles vão aqui na água eclodir, então o ovo eclode, sai da casca aqui, sai dessa casquinha uma larvinha que a gente chama de miracídio, que tem vários cílios aqui. Esse miracídio, de 24 a 48 horas, isso depende então de algumas situações, vai infectar um molusco. Esse molusco chama-se Bionfalaria glabata. O caramujo Bionfalaria, ele então é um hospedeiro intermediário. Aqui, esse miracídio, ele vai infectar o Bionfalaria, que tem essa carinha, na verdade, na vida real. E aqui vai acontecer um ciclo onde o miracídio vai se transformar em cercária. Isso demora mais ou menos uns 15 dias. E aí as cercárias vão ficar nadando nesta água. As cercárias têm um jeitão aqui bastante diferente dos miracídios. E esse daqui, ele consegue entrar ativamente pela pele. O que é entrar ativamente pela pele? Não precisa de um ferimento, ele consegue furar a sua pele e entrar na sua corrente sanguínea. E aí, entrando na corrente sanguínea, a cercária vai se desenvolver em machos e fêmeas, né? Então, não é uma cercária que entra, são várias. E aí a gente vai ter machos e fêmeas sendo desenvolvidas dentro de um outro ser humano. E aí, se esse ser humano fizer suas necessidades novamente em local inapropriado, ou então não ter o esgoto tratado, o ciclo continua acontecendo. Tem um vídeo que eu vou passar para vocês que fala sobre isso e vai explicar com mais detalhes. A esquistossomose, ou barriga d'água, é a doença causada pelo Schistosoma mansoni. Tem duas fases, uma fase aguda com estes sintomas e uma fase crônica com estes sintomas. O que a gente nota, né, como característica, por que a gente chama de barriga d'água? Porque você tem um grande aumento do volume da barriga aqui, porque os líquidos provenientes de fígado e baço, que são danificados pelos vermes, vão tomar conta aí dessa área ventral. Perceba que o indivíduo aqui tem uma barriga muito desenvolvida, né, muito grande, mas está magro. Por quê? Porque o parasita está se alimentando do que ele come. Então, ele está desnutrido e cheio de vermes, cheio de líquido aqui também produzido por essa manifestação dessa doença. Aonde que acontece a esquistossomose no Brasil? A gente tem aqui um mapa com uma grande incidência nesta região em vermelho e também em amarelo. Mas perceba que tem vários focos em várias regiões do país. É uma doença muito grave para o Brasil. Existe medicamento e tem o desenvolvimento de uma vacina, que eu vou passar para vocês esse link, que é uma vacina desenvolvida pela Fiocruz, tá? Na fase final de testes. Provavelmente o lançamento em breve, em 2020, eu não consegui achar se já lançou, e é uma vacina parasitária, que é muito rara, na verdade é uma das primeiras a serem desenvolvidas. Mas isso então é um jeito de você tratar, tem medicamento e tem essa vacina agora. Mas o melhor é você prevenir, você ter saneamento básico e ter o controle de caramujos. E por que é importante isso? A gente precisa pensar muito em saneamento básico. O saneamento básico vai evitar
essa doença que a gente está falando agora e outras que a gente vai tratar na mesma aula. É extremamente importante a gente discutir a importância do saneamento básico e a gente saber que nesse Brasil aqui, 60% da população não tem acesso a tratamento de esgoto. Então, por isso que essas doenças ainda são muito acometidas no Brasil. A próxima classe e última é a cestoda. A gente tem só endoparasitas aqui, tênias ou solitárias. São sinônimos aí para esse parasita. Não apresentam sistema digestório, então eles usam completamente os nutrientes absorvidos pelo seu parasita, então absorvem esses nutrientes da cavidade intestinal do hospedeiro. Eles vão ter uma cabeça, que é essa estrutura aqui, que também é chamada de escólex, e o corpinho então é formado por esse escólex, um pescocinho e vários anéisinhos, tá vendo? Esses anéis, na verdade, a gente chama de proglótide, podem ter 1000 ou mais, e vai acontecer o que a gente chama de estrobilização para a eliminação dessas partes para a reprodução, tá bom? Por que é chamada de solitária? Porque normalmente esses parasitas estão solitários no seu intestino, eles não têm 2 ou 3 desses indivíduos, é apenas um. E como eles são hermafroditas, eles se reproduzem ali e não precisam de 2 ou mais indivíduos desses, tá bom? A gente tem 2 tipos de tênia, a tênia solium e a tênia saginata. Muito provavelmente vocês já viram isso lá no 7º ano. Tênia solium é de porco e a tênia saginata é de vaca. Tem até uma musiquinha que provavelmente vocês sabem, na próxima aula vocês cantam para mim. Tênia solium é de porco, só lembrar do O aqui, tá? A tênia solium, então é uma tênia que a gente pode ter, né, o nosso corpo infectado por esse parasita comendo carne de porco contaminada. Então, quando a gente ingere carne de porco contaminado, significa que a carne tem várias estruturas, né, pequenininhas, esbranquiçadas, que são chamados de cisticercos. O que é um cisticerco? É uma mini tênia que está ali esperando para eclodir, para sair dessa estrutura. Se a gente come carne mal passada de porco e tem essa contaminação, tem esse cisticerco, isso daqui vai cair lá no nosso intestino e vai abrir. Tá vendo que a cabecinha tá aqui, a escólex? Vai inverter e vai ficar desse jeito. Esse escólex vai prender, porque tem gancho e tem ventosa, vai prender no seu intestino e vai começar a se alimentar do que você se alimenta, vai pegar os nutrientes que você se alimenta. E aí ele vai crescer e vai lá no final, vai acontecer a reprodução. Como eles são hermafroditas, vai ter troca de espermatozoide ali e vão produzir essas proglótides maduras, que são lá no final do animal, essas proglótides cheias de ovos. Se está no seu intestino, quer dizer que sai pelas fezes. Se essas fezes não forem tratadas por tratamento de esgoto, com saneamento básico, caírem na água e essa água for usada, por exemplo, para alimentação animal, o porco, ao ingerir esses ovos, vai desenvolver os cisticercos na sua carne. Ele é o hospedeiro intermediário, ele também vai estar doente, ele também vai ter malefícios ali na carne dele, vai ter um monte de cisticercos na sua carne. E o ciclo se fecha se esse porquinho contaminado servir de alimento para um ser humano, beleza? Então a tênia solium, qual é o aspecto da carne? Tá vendo que tem essas bolinhas brancas? Essas bolinhas brancas são os cisticercos. Se você come isso daqui, né? Se você se você come isso, você não mata isso daqui por cozimento, por boa cocção, essa carne contaminada vai produzir no seu intestino essa tênia, com ganchos aqui, ó, e ventosas. Então, a tênia solium vai ter ganchos e vai ter ventosas. E é muito grande, pode ter vários metros aí ocupando o seu intestino como um todo, tá bom? Se você, por acaso, comer ovos de tênia solium, o que é comer os ovos da tênia solium? Comer isso daqui, ó, comer essas proglótides.
Se você, por exemplo, tomar água contaminada com essas proglótides, você vai desenvolver o que a gente chama de cisticercose ou neurocisticercose, que nada mais é do que você entrou no lugar do porco ali no ciclo de vida da Taenia solium. Então, os cisticercos, eles vão ter preferência por ficar na musculatura e no cérebro. Então, tá aqui, ó, uma pessoa que teve cisticercose. Então, cada uma dessas bolinhas são cisticercos que estão no cérebro. Então, você tem várias consequências dessa doença. A última doença que eu vou falar aqui é causada pela Taenia saginata. Também é teníase, tá? As duas doenças, tanto a Taenia solium quanto a Taenia saginata, se você come a carne e desenvolve o verme no seu intestino, a gente chama de teníase. Então, esse daqui da Taenia saginata é quando você come carne de boi ou de vaca contaminada. Mais fácil falar vaca porque saginata, né? Então, quando a gente come essa carne bovina e tem aqueles cisticercos, você vai desenvolver no seu intestino uma tênia de outra espécie, a Taenia saginata. Por que de outra espécie? Porque a Taenia saginata faz o ciclo de vida dela com a vaca, a Taenia solium com o porco. A diferença das duas está basicamente na sua cabeça, no escólex, que aqui a gente só vai ter ventosas, não vão ter ganchos na Taenia saginata. O ciclo de vida é o mesmo, comendo carne contaminada, o indivíduo desenvolve a Taenia saginata no seu intestino e ao defecar, essas proglótides têm os ovos que, se forem ingeridos por bovinos, vão desenvolver na carne bovina esses cisticercos, e aí se você comer a carne contaminada, você vai ficar com teníase. Beleza? Dá para imaginar que essa teníase, a principal consequência vai ser o emagrecimento, diarreia, porque você vai ter uma mudança aí no seu trato intestinal, muito prejudicial. Faça um resumo dessa aula, separe cada uma das doenças citadas e organize agente causador, forma de contágio, tratamento e prevenção. Eu disse isso, mas tem pouca coisa no slide. Mas é extremamente interessante você fazer isso para guardar a informação. Pense também sobre o papel do saneamento básico para a saúde pública. Qual o nosso papel frente a esse assunto? Quais as responsabilidades dos diferentes níveis do governo? Escreva um pequeno texto sobre esse assunto. Até a próxima!